Salve galera! Hoje o assunto é manejo de agroflorestas. Nós estamos aqui na nossa agrofloresta que foi implantada no ano de 2018. Então ela está completando seus 5 anos agora em outubro de 2023. E a gente tem os manejos frequentes, né? Esse aqui é o manejo antes do inverno que a gente faz, é o último manejo antes do inverno. Quando vem a estação do inverno, que é a estação fria aqui com geadas e baixas temperaturas, a gente não mexe nesse lugar. Deixa a vegetação protegendo as plantas mais baixas. E para fazer esses manejos a gente tem ferramentas simples, né, na utilização no dia a dia aqui de trabalho. Uma delas é a roçadeira, da qual a gente faz a roçada nas entrelinhas da agrofloresta. Aqui a gente tem o capim mombaça, que serve de matéria verde para os canteiros, né, para as plantas. A nossa motosserra, que é para as podas mais drásticas e maiores, dos eucaliptos principalmente. E aí as outras ferramentas como o facão, o serrote e a tesourinha de poda. Então são essas ferramentas que é a nossa utilização diária. Diária não, sempre na época dos manejos, né? E falando em manejos, assim, a gente faz poucas inserções por ano. Assim, nós fizemos geralmente uma antes do inverno, como nós estamos fazendo agora. Depois na primavera e verão a gente deve entrar umas 4 ou 5 vezes para manejar com podas e cortes dos capins, né? Essa agrofloresta aqui ela foi focada para a produção de frutas e madeiras e tem muita galera que usa a agrofloresta como produção de hortaliças, mas aí depende de muito tempo, você demanda de muito tempo para cuidar de plantas olerícolas, né? E no caso nós não temos esse tempo, então optamos em focar só para frutas e madeiras. Aí o Guto tá ajudando nós aí no processo de podas, né? Como é que a gente costuma fazer, explicando um pouquinho para vocês. A gente gosta muito de começar as podas de baixo para cima, então a gente começa nas plantas do estrato baixo, ou seja, as plantas que estão mais baixas e que recebem menos insolação, a gente vai fazendo as podas, depois para o estrato médio, estrato alto e estrato emergente, que é o eucalipto, que no caso nós estamos fazendo a poda nesse momento. Então essa linha aqui foi podada ontem e nós estamos agora picando os galhos, e se vocês olharem para essa linha do lado aqui, vocês vão perceber que ela está com a copada muito maior, né? Então essas aqui vão receber podas e aí vão ficar como as outras aqui do lado. Então só para comentar aqui e mostrar para vocês, esse aqui é um galho que a gente derrubou dessa planta lateral aqui. Costumamos picar ele em pedaços menores, né? Essas madeiras vão ficar todas depositadas aqui na agrofloresta, a gente não tira nada para lenha nem para outros fins, a não ser um caso de emergência, mas a ideia é sempre manter essas plantas disponíveis para serem decompostas e servir de matéria orgânica. E aí a gente vai picando em galhos pequenos, né? Vai tirando os galhos maiores e diminuindo de tamanho. E, por exemplo, uma planta que nos dá bastante matéria verde é o eucaliptus, e a gente costuma fazer da seguinte forma, galera. Sempre que vem com o galho aqui, né? Pela ela e pica da menor forma possível. E sempre encosta esse material sobre o solo. A ideia é sempre manter o solo coberto com bastante matéria verde, né, vegetação que vai entrar em decomposição, para que a estrutura desse solo aqui comece a ficar melhor, com mais matéria orgânica, e esse sistema fica autossustentável. No caso, a gente não entra mais com insumos externos, né? A gente no início da implantação, sim, a gente teve uma colocação de materiais, de adubos orgânicos, né? Pó de rocha, calcário também foi utilizado aqui, mas hoje em dia já não entra mais nada, porque as próprias plantas produzem a demanda de nutrientes a partir das podas, né? E aí aqui a gente tem umas experimentações com outras plantas que produzem bastante massa verde, mas as campeãs são de fato o eucaliptus e a bananeira. E vamos caminhando por aqui, eu vou mostrar para vocês como é que está a estrutura de solo desses canteiros de plantas aqui na agrofloresta, né? E aí também vou mostrar um pouquinho do processo de decomposição, principalmente de troncos de eucaliptos, que são mais demorados, mas que são os que fazem a diferença no processo da agrofloresta, porque são eles que produzem solo. As folhas mais leves, como a de bananeira, as próprias folhas do eucalipto, elas não têm essa capacidade de produzir muita matéria orgânica, porque elas têm pouca lignina. Quem produz mesmo solo
é os troncos de árvores que a gente deposita poda após poda. Então aqui a gente está tendo um panorama já na outra ponta da agrofloresta e dá para ver um pouco melhor o sistema de como é que ele está hoje, né? O tamanho dessas plantas, o desenvolvimento. Mas o que mais nos interessa, galera, não é o que está em cima, mas é o que está aqui embaixo. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco da estrutura desse solo aqui, para vocês terem uma ideia de como é que ele é. E olha só, para comparar, eu quero que vocês observem aqui o meu solo aqui nas entrelinhas, que é um solo de agricultura convencional. É o solo vermelho, é um solo que nós temos aqui na nossa região, né? Um solo bastante argiloso, bastante pesado. E agora vamos comparar esse solo aqui com o que está aqui nas linhas de cultivo. Ou seja, sempre a gente coloca as matérias orgânicas para decompor na linha de produção de árvores, e aqui que nós vamos ter um resultado super diferente, né? Observem a camada de matéria verde que nós temos aqui, matéria em decomposição, até nós chegar no solo. Ó, essa aqui foi a capa de material que nós estamos depositando nessa última poda que fizemos agora. E aqui eu já começo a acessar materiais mais antigos, que já estão há mais tempo se decompondo aqui, né? Como por exemplo, um caule de bananeira, que a gente já está aqui em decomposição há mais tempo. E aí a gente chega na estrutura do solo. E é legal observar, galera, que aqui a gente tem mas vários tipos de fungos e insetos que fazem esse processo de decomposição. E vocês vão perceber a estrutura de solo, o quanto ela está diferente em cor, texturas. Vou pegar um punhado do meu solo aqui que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Olha só. Olhem a diferença desses materiais em menos de 4 anos. Pena que não tem como eu fazer você sentir o cheirinho desse solo aqui, mas é cheiro de terra de mato, literalmente. Quando a gente sente o cheirinho, é um cheiro agradável, com bastante matéria orgânica em decomposição e trazendo muito nutriente para essas plantas que estão se desenvolvendo aqui nas linhas de cultivo. E essa é a grande sacada, são as podas, né? A poda do sistema agroflorestal faz com que nós evitamos de trazer insumos de fora, porque sempre que a gente baixa os galhos lá de cima e joga eles para o nosso canteiro, esse material vai entrar em decomposição e vai se transformar em nutrientes para essas plantas. E agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz as podas em algumas plantas em especial. Hoje eu vou fazer a poda bem simplificada aqui na nossa araucária, que é o pinhão, né? Pé de pinheiro, que produz o pinhão, que é muito apreciado aqui na nossa região. Vocês vão perceber aqui no caule dele, galera, que a gente já veio fazendo podas desde quando ele era muito pequeno. Isso aqui são podas, né? Podas. Todos esses nós aqui, ele tinha inserção de galhos, que a gente veio fazendo e levando essa planta sempre para cima, deixando com que ela abrisse o mínimo possível de galhos laterais, para que ela realmente forçasse o crescimento vertical. Hoje já está numa altura que eu quase estou precisando de escada. Ela ainda tem a flexibilidade e eu posso trazer essa planta mais para o meu alcance. Então o que eu vou começar a fazer aqui são podas já nesses galhos que tiveram rebrotes. E aí o legal é você fazer uma poda limpa, né? Uma poda que não deixe muita abertura para a entrada de doenças. Hoje eu estou sem luva aqui. Isso aqui é espinhoso, tá? Então olha aqui, eu chego aqui com ela, destaco ela bem na inserção. E aí para finalizar, esse aqui. E aí eu quero que vocês observem aqui, olha só o tipo de corte que a gente fez. É um corte limpo, a gente chama de corte limpo. Quando ele não fica quebradiço, não fica lascado, não fica quebrado. Isso aqui facilita com que a planta tenha uma cura, né, bem veloz
e não deixe uma entrada para patógenos e doenças. E aqui a gente joga esse material em cima do nosso canteiro aqui e ele vai se decompor com o passar dos meses, transformando-se em matéria orgânica para essa mesma planta e para as plantas que estão aqui fazendo companhia a ela. E aí, como ensina, né, a agricultura sintrópica, a gente sempre vai do simples para o complexo. Então nós estamos fazendo um processo simplificado e complexificando ele conforme a gente vai evoluindo, conforme passa o tempo. Venham comigo aqui, galera. Vamos comentar mais algumas coisas aqui que eu acho interessante compartilhar com vocês. É a questão, por exemplo, da escolha das espécies, né? A gente tem aqui, vamos pegar de exemplo esse pedacinho aqui. Nós temos espécies de estratos diferentes. Os estratos são os andares que a gente comenta, né? Os andares da floresta, ou seja, andar baixo, médio, alto e emergente. Isso quer dizer não do tamanho, da altura das plantas, mas sim a quantia de luz que cada planta aceita receber ou ficar sem ela. No caso, as plantas de extrato baixo são as plantas que conseguem se desenvolver bem na sombra, né? Num lugar com pouca insolação. Então a gente estudou e planejou a colocação de plantas de baixo, médio e alto e emergente também. Então aqui a gente, por exemplo, tem plantas como, por exemplo, aqui a bananeira. Bananeira, essa aqui está no extrato alto. Tem bananeira que é de extrato médio, essa daqui é uma bananeira de extrato alto. Vocês podem ver pelo tamanho do pseudocaule dela aqui. A altura que ela está bem alta, está quase na altura do nosso eucaliptus. O nosso eucaliptus que está aqui do ladinho, ele tem, a gente limitou ele em 6 metros de altura, né? Eu não deixo ele subir mais do que 6, porque senão ele acaba fazendo muita sombra em todo o sistema. Essa aqui também é uma planta emergente, que vai tomar o lugar desse eucaliptus futuramente. Esse aqui é o açaí Jussara. Agora ele até tomou ali uma pancada de um galho que caiu em cima dele aqui. Então a gente teve que tirar dois galhos dele, infelizmente, mas ela vai se recuperar agora com o tempo. Esse aqui é um abacateiro, extrato alto. Nós temos ainda da implantação, por exemplo, aqui, esse aqui é um açafrão da terra, né? Ele é um rebrote que ficou por aqui. Esse aqui é um pé de pitanga, a extrato médio, né? Está se desenvolvendo aqui essa pitangueira. Nós temos a leucena. Essa aqui é uma planta especificamente para a produção de matéria verde, né, de massa verde. A gente já fez a poda nela. E aí é mais ou menos nesse contexto que a gente bolou e está produzindo esse sistema, fazendo com que ele funcione de forma sustentável, vamos dizer assim, de forma que ela não precise trazer nutrientes de outros lugares, porque aqui ela produz o próprio alimento a partir da decomposição dessa matéria orgânica. Tem um pezinho de café, aí nós temos um pezinho de essa aqui é a cerejeira, e aí eu tenho várias plantas que vão acabar saindo do sistema, assim como já saíram várias, né? Conforme foi passando o tempo, a gente foi fechando o ciclo de algumas para proporcionar o desenvolvimento de outras. Então, sempre que a gente tem madeiras como, por exemplo, a araucária, que a gente acabou de fazer a poda, essas são as madeiras do futuro, né? Essas são as madeiras que a gente vai colher futuramente para beneficiar e fazer construções. Então essas aí que a gente tem o foco final, frutas e madeiras. O eucalipto é uma planta transitória, a bananeira é uma planta transitória, ela fica por um período e depois ela sai do sistema. E as que vão definitivamente ficar são as frutas de maior interesse, né, que nós temos aqui, e as madeiras também de maior interesse. E aí, nesse processo, a gente vai fazendo colheitas todos os anos, em abundância, com produção a baixo custo, sem nenhum tipo de químico, nem veneno, nem insumos externos. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Foi um pouquinho do nosso processo aqui diário de manejo da agrofloresta. E a gente em breve vai trazer mais informações e vamos deixar vocês atualizados sobre a nossa agrofloresta aqui na Bioconstrução. Beleza? Um grande abraço, nos vemos em breve. Se puderem, nos acompanhem também no Instagram, que é Bioconstrução Guaraciaba. Lá a gente está todo dia trazendo novidades e deixamos o convite para você também. Valeu, galera! Um grande abraço!